Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistema de Informação do curso de Ciência da Computação, 8º período, do Instituto Federal Sul de Minas, campus Muzambique. Pessoal, o material de hoje ele contempla aqui com vocês, tá, os fundamentos dos sistemas de informação e os tipos de sistema de informação. Tenho 3 aulas minhas, são aulas vídeo autoral, que foi disponibilizado para uma outra turma da Comp 8 também, e que eu deixo aqui para complementar essa gravação dessa aula nossa. Tá? Então, vai estar junto aqui, abaixo desse link, entra a gravação da aula de hoje. Na semana passada, era um sábado letivo, né? E eu não coloquei nenhum material lá para vocês. Tá? O próximo sábado letivo eu coloco em dobro, não se preocupar não. Tá? Vocês não vão ficar sem conteúdo não. Tá bem? A semana passada quem teve aqui foi o Igor, né, Igor? A gente se falou um pouquinho e também falou a respeito da atividade, era referente a 2 semanas mesmo. Tá? Então, foi tranquilo aí. E o que a gente tem para trabalhar aqui hoje, deixa eu pegar o vídeo aqui. São 30 slides que eu deixei aqui, e depois vocês podem fazer uma leitura em cada um deles. Eles são autoexplicativos, tá? Então, tranquilo aí quanto a isso. E tenho também um outro material que eu deixei, que foi os fundamentos do sistema de informação. É como se fosse um dicionário aqui com bastante termos utilizados, né, dentro dessa linha do que é o sistema, as partes, as informações, os dados que são tratados aqui, né, dentro dessa disciplina. E quando a gente fala a respeito, né, de sistema de informação, o que eu gostaria hoje seria de categorizar, tá, os sistemas de informação. E iniciando, né, de uma forma que nós vamos começar a entender um pouco mais das características específicas de um sistema de informação. E, para isso, né, a gente vai entender, né, como uma organização tradicional, ou seja, como uma empresa, ela usa o sistema de informação. Né, se a sua estrutura, se na sua estrutura ela realmente precisa, né, desse sistema de informação, a forma como esse sistema foi desenvolvido, né, e atende à demanda da empresa. Uma preocupação que a gente tem que ter se realmente atende a essa demanda, né, porque muitas vezes o sistema tem que ser adaptativo e acaba que a empresa se adapta ao software e não a situação ao contrário, né? Então, dentro dessas características de um sistema de informação, a gente tem sempre que considerar, né, que dados são esses que são tratados, né? Que informações são estas, que objetivos, né, essas informações estão sendo tratadas dentro desta organização, dessa empresa.
E, primeiramente, nós precisamos entender as características básicas da organização, porque é necessário que a gente compreenda toda a sistemática de trabalho da empresa, né, para que a gente possa orientar ou então fazer parte da equipe, né, que vai desenvolver, né, um sistema para que atenda, né, a demanda. Recentemente, um aluno questionou comigo, tá? Eu até não sei se eu já tratei isso com vocês, eu não me lembro. A respeito de sistemas de informação integrados, porque a empresa onde ele trabalha, são vários departamentos e esses departamentos, eles não interagem dentro do sistema. A cada um dos departamentos existentes na empresa tem o seu sistema. E esse sistema não se comunicam, não falam a mesma língua. Então, o que acontece? Em determinado momento, necessitando de uma informação, é necessário que se faça uma importação de dados. Nesta importação, o sistema está em rede, tá? Essa empresa ela tem uma rede, essa rede funciona perfeitamente. O que não está preparado é o sistema de gerenciamento, é o sistema que administra, né? Então, você lá no seu departamento tem que solicitar que o outro departamento faça uma importação, e aí você entra com os filtros todos que você necessita para a informação chegar mais limpa, mais clara, né, até a sua mesa, até o seu trabalho, para que você possa conduzir. Você hoje, dentro de um sistema desse, você perde produtividade. A confiabilidade dos dados, elas passam a ser alteradas a partir do momento em que você talvez tenha que interagir de uma forma manual, né, na formatação, na geração desses dados. E isso pode trazer situações catastróficas dentro da empresa. Então, nesse caso aí, nada melhor, nada mais justo do que fazer quer dizer, trocar o sistema, desenvolver um sistema novamente, nem que siga as mesmas características, né, que tenha as mesmas organizações, mas que permita que departamentos possam trocar essas situações, né, possam trocar essas informações. O que acontece dentro dessa empresa é que não tem um banco de dados centralizado. Cada departamento tem o seu banco de dados. E ele troca a informação ali internamente. Fora dele não troca. Então seria necessário ter um banco único para essa empresa, para que os dados pudessem ser trabalhados em redes, dando autonomia, né, permitindo que o usuário possa logar, e dentro do momento que ele loga, é dado as autonomias que o próprio sistema permite que você possa definir. Então, que autonomias seriam essas? Por exemplo, alguém a nível de gerência deve ser capaz de enxergar os dados de todos os departamentos. Mas se você trabalha lá no controle de estoque, apenas controlando todos os produtos, toda a matéria-prima que a sua empresa utiliza, não há porquê você ter acesso às informações do financeiro, de um contas a pagar, de um contas a receber, de um RH. Não cabe ao departamento ter esse tipo de informação. Então, aí que são dadas as permissões. Orienta-se, né, para que cada funcionário ao ser cadastrado, né, receba a autonomia ideal para que ele possa trabalhar, conduzir dentro daquela empresa sem ficar tendo informações desnecessárias. Saber filtrar essas informações é muito mais importante ainda, porque a gente está pensando num banco unificado que vai guardar, né, todo o conteúdo daquela empresa, e uma má estrutura de uma tabela, por exemplo, pode fazer com que todo esse conjunto, né, que todo o seu banco, ele seja, fique enorme, fique pesado,
Por quê? Porque determinadas informações dentro daquela tabela não são satisfatórias, não são necessárias, né? E de repente, por um erro de programação, largura dos campos são muito maiores do que as informações ali cadastradas e você está gerando mais e mais informações e aquilo está ocupando espaço dentro do seu, né, do seu disco, dentro da sua estrutura. Se você trabalha com arquivos em nuvem, se você trabalha com hospedagem em nuvem, essa situação é muito mais complexa ainda, porque você paga essas hospedagens, né, a partir do momento em que você tem uma quantidade de bytes sendo utilizados. E aí você tem um banco desestruturado, guardando informações desnecessárias, com um tamanho, né, que está onerando a sua empresa, pois você está pagando por algo que você não utiliza. E aí você tem uma situação mais complexa ainda, porque você está afetando a vida, a situação financeira, a saúde financeira da empresa. Então, a estrutura, o momento em que você trabalha, né, estruturando, né, toda essa conjuntura, né, que trabalha o sistema de informação, seja ele operacional, gerencial ou estratégico, né, ele tem que ser muito enxuto. Ele tem que atingir o objetivo principal e não ficar guardando informações desnecessárias, né, dentro do banco. Então, a partir, né, desse conhecimento, né, a partir desta experiência que vocês podem ter já, né, dentro do mercado de trabalho, ou que estão adquirindo dentro dos espaços de uma instituição, é o que vai permitir que você possa, né, apresentar algo satisfatório dentro da empresa que você vai trabalhar, dentro da empresa que você talvez já trabalhe, né? Por exemplo, quais são os tipos de sistema de informação? Qual que é a função estrutural e organizacional, né, que eu tenho dentro da minha empresa com relação aos dados, às informações que são ali conduzidas. É necessário que eu verifique, que eu conheça algum outro sistema lá fora para que eu possa implementar aqui no meu? E por que não? De repente você pode buscar experiências, né, que são satisfatórias, que obtêm êxito e aplicar dentro da sua empresa. E isso vai trazer um diferencial. Isso vai fazer com que você possa alavancar a estrutura dela, se destacar com o seu trabalho, empenho e dedicação, né? Então você fugiu da mesmice, você fugiu da sua zona de conforto dentro da empresa. A gente sempre vai encontrar em outras empresas, ou mesmo dentro da nossa, né, da empresa onde vocês trabalham, organizações, né, organizações típicas de obter sucesso ou não. Qual seria o objetivo principal da sua empresa? Obter fins lucrativos. Uma empresa trabalha em cima de um capital. Ela tem um capital de giro, ela almeja crescer, ela almeja adquirir novos espaços. E junto, ela necessita do funcionário capacitado para que possa direcionar. As empresas antigamente eram empresas familiares. E na empresa familiar, considera-se muito o funcionário. Na atual conjuntura, né, com esse consumismo, com esse mercado que oscila a todo instante, com influência de outros países, as empresas têm que ter o fôlego para se sobreviverem. E essa sobrevivência, ela se dá graças à autossuficiência da empresa e principalmente à competência dos funcionários que ela tem. Então faz uma diferença, né, as naturezas que eu tenho dentro da minha empresa.
os perfis que eu posso trabalhar e quem realmente eu posso contar. Qual que é o setor que está deficitário e que eu tenho que focar, né, todo o meu trabalho, né, dentro da organização daquele setor para que ele seja mais produtivo, para que ele utilize melhor o software que está ali instalado, ou de repente o software não está atendendo a demanda daquele setor e é necessário que eu faça uma readaptação. As organizações existentes dentro das empresas, elas seguem aí duas ramificações. Algumas trabalham dentro de uma organização tradicional, né, que trata o sistema de informação das formas como eles são usados, sem se preocupar, né, com o rendimento, com o aproveitamento, com o tratamento dos dados. E isso faz com que, né, essa organização, né, essa organização sistemática que ela tem ali, né, deva ser repensada e, principalmente, né, de um ponto de vista organizacional, ela talvez deva ser remodelada. Então, o que é tradicional nem sempre ele é eficiente. O arrojo, nesses casos, né, as experiências adquiridas lá fora, visitas que você faça em outros parques, em outras áreas, que você veja que possa, que você observa que possa ser adaptada dentro do seu sistema. Tudo isso traz, né, uma nova vida, um novo fôlego para a empresa. Empresas privadas, né, trabalha com vários tipos de organizações, né? Posso citar aqui como exemplo, né, uma multinacional que ela vai atuar em países diferentes, com legislações diferentes, onde ela tem que se adaptar a cada sistema. Imagina uma Volkswagen, quantos países ela está no mundo? Quantas leis, né, dentro de cada país ela tem que se adaptar? Mas a matriz está lá na Alemanha. E essa matriz, ela espera lucro de cada país, se adaptando ou não, se ajustando ou não. Para cada país, ela tem uma sistemática de lucros, de receitas, de lançamentos de novos veículos, né, de perfil, lançamento do veículo em função do perfil, né, do poder aquisitivo, do sistema de economia. Isto é uma situação para que ela possa sobreviver ao mercado. Ou ela vai acabar ficando em países restritos, ou de repente não saia do seu próprio país e ela deixa de crescer. Ela deixa de adquirir novos patrimônios, de trazer novas tecnologias, de trabalhar uma organização, né, com um conjunto de países, né, que irão permitir que ela consiga traçar o seu objetivo, que ela consiga atingir o seu objetivo. Né? Normalmente a gente pensa numa organização com apenas um local, mas vocês até podem me falar isso, o Marcos, por exemplo, né? A Cochupé. Em quantos estados ela não está? Ela está fora do Brasil? Como que se trabalha essas legislações todas lá fora? Se eu estou no estado de São Paulo, se eu estou em Minas, só que eu já tenho diferença de CMS, eu já tenho impostos diferentes a ser trabalhados, mas eu tenho um único sistema que está gerindo isso, que está adaptado para essa situação. Né? Então, é complicado. Quando a gente busca o número de funcionários que uma empresa tem, ela tem 5, 10 mil, 10 mil, né, 20 mil pessoas. Né? Mas se ela tiver 2 pessoas só, né, e ela for organizada, ela pode atingir seu objetivo também? Talvez eu possa atingir dentro de um pequeno espaço.
porque o número de funcionários não vai permitir que eu possa alavancar minha empresa, né, e nem ter arrojo. Mas eu também tenho um objetivo ali, né? E esse objetivo é o objetivo comum, independente de ser 2 pessoas ou serem 50.000 pessoas trabalhando naquela empresa. Gestão é isto. É saber administrar o tempo, é saber administrar as crises, é saber administrar o mercado para que se obtenha o sucesso, para que se obtenha uma lucratividade. E isso faz parte da organização, né? Isso faz parte de uma preocupação que é a preocupação da sobrevivência. Uma organização privada ou uma organização pública, né? Ela apresenta situações diferentes. Uma organização com fins lucrativos e outra sem fins lucrativos. Tá, mesmo sem fins lucrativos, ela tem que ter alguma receita, senão como que ela sobrevive? A doação. Tá, mas é uma receita, é um trabalho que tem que ser feito para que se consiga essa doação. Não importa, né, o tipo da sua empresa. Sistemas ela vai necessitar. Gestão precisa enxergar resultados. Precisa enxergar números, valores, gráficos, né, ou até a própria receita, né, em cash, né, nas suas contas, conta no exterior, conta aqui dentro do país, né, conta no paraíso fiscal. Alguém busca lucro dentro dela. É um único proprietário, é uma direção, é uma diretoria, né? Então, tudo isso está diretamente ligado aos sistemas de informação. Não existe, né, não existe hoje no mercado uma empresa que não faça uso de um software qualquer. Os que se sobressaem são aqueles que mostram a eficiência, que mostram uma automatização, que mostra uma tecnologia, uma autossuficiência para que ele possa, né, transmitir segurança e transparência para gestores. Olha aqui um exemplo de um banco de dados. Quando eu disse para vocês ali, né, a estrutura de um banco, como que ela é importante. A pirâmide, né, que nos mostra os níveis, chamados níveis estratégicos, né, dentro do sistema de apoio, do sistema de apoio à decisão, do sistema de informação gerencial, traçando aí desde um nível operacional até um nível estratégico, aquele que controla, que gerencia e que espera que esse operacional obtenha resultados, obtenha sucesso. Então, uma empresa trabalha dessas áreas que são chamadas áreas funcionais. Que tipo de software que eu quero ter na minha empresa, dependendo do tipo que eu atuo? Eu sou indústria, eu sou governamental, eu sou educação, eu sou financeiro, né? Qual que é o ramo de atividade da minha empresa? Isso está diretamente ligado a essa questão, né, da estratégia, da produção, dos lucros e principalmente na questão de estruturar o seu sistema para uma boa demanda e um bom atendimento. Quando eu digo que a nossa área é uma área privilegiada, é justamente por isso. Nós estamos diretamente, ou às vezes até indiretamente ligados a todo e qualquer comércio existente nos dias de hoje. Não existe uma empresa sem um software. E, de repente, você investir, né, todo o seu intelecto no desenvolvimento de um software,
pode fazer que no futuro ele seja reconhecido como um software gestor, e aí, tá, você vai atingir altos objetivos. Né? Você vai atuar dentro de várias empresas, mas a sua área é a área de desenvolvimento, é o intelecto, é a parte nervosa, é a área central, né, da empresa. Você trabalha com todo esse processamento, com toda essa transação de dados. E você apenas adapta dentro de cada atividade, dentro de cada legislação, a ideia central, o objetivo do seu software. Então, isso é muito normal hoje em dia de se trabalhar assim. Você desenvolve um software para uma determinada área e adapta ele a outras situações. Deixa eu citar um exemplo aqui para vocês, né, de uma empresa, né, que trabalha na web. Essa empresa que atua diretamente na web, um provedor, né, uma empresa de cloud, que é futuro, que é tecnologia. Cloud hoje é tecnologia, cloud hoje é futuro. O que você desenvolve para a nuvem, você pode contar com isso lá na frente. Ainda mais agora que está chegando aí, para nós, né? Felizmente, né? Depois de tanto tempo, a 5G. Onde a gente vai ter aí o leilão da 5G para agora, acho que meados, dia 10, eu não sei, né, de outubro. Meados, final de outubro, início de novembro. Isso vai permitir uma alta demanda de profissional nessa área. Gerente de banco de dados, de desenvolvimento, sistema em nuvens. Tudo isso é tecnologia de ponta, é tecnologia que é realidade e que com as bandas mais altas, né, as bandas mais largas, necessite de softwares mais competentes e profissionais também mais competentes para esse tipo de desenvolvimento. É um público diferenciado. O público da web é um público diferenciado. E que pode ser considerado como uma organização não tão tradicional ainda, né, e que ainda não migrou para a nuvem por falta de conhecimento, por falta de orientação, às vezes confiança, ou de receber uma apresentação de um software competente que possa atender a demanda daquela empresa. São momentos, são cenários que a gente tem que absorver, que a gente tem que aproveitar. Nós estamos num cenário desse, de um país em crise, de um país entrando numa inflação, de um país que com a tecnologia relativamente avançada, com outras chegando e com empresas carentes necessitando de bons administradores, gestores e softwares. É um cenário diferente. É um cenário que talvez vocês estejam vendo ele agora e a gente não tem ideia de quando isso voltará a acontecer. E a gente tem que pegar o momento em que esse cenário está acontecendo. Porque se esse cenário passar, alguém irá fazer o que ficou na minha mente, o que eu não fiz. E depois, para mim ganhar esse espaço, fica mais difícil. Porque alguém já chegou e já abocanhou essa fatia. Então, sair na frente é sinônimo de competência. Deixe que os outros, que as outras empresas, que os outros softwares corram atrás do seu, mas que você esteja num patamar, né, mais elevado. Que você faça esse diferencial. Que você permita que a empresa ou que o seu software traga, né, lucros. Que o objetivo, né, seja, sim, os fins lucrativos. Porque o lado financeiro é o que promove toda a estrutura de uma empresa ou do software que ela está ali, né, gerindo. Um relatório de vendas pode me informar, né, a situação crítica, caótica ou satisfatória da minha empresa.
Mas o sistema de informação gerencial tem que informar isso com competência lá para a gestão, lá para a direção. Essa informação não pode chegar de qualquer forma até lá. Principalmente se a minha empresa for uma empresa grande. E isso vai permitir que eu tenha que modificar mais ainda, né, e passar mais confiabilidade dos meus dados. A estrutura organizacional de uma empresa grande, né, ela vai se desdobrar aí em produção, vendas, RH, finanças, né, finanças e contabilidade. São departamentos existentes dentro de uma empresa que mantém ela em constante crescimento e informações para a gerência, para que saiba, né, o que vai ser feito, o que vai ser mudado, o que deve ser reestruturado ali dentro. Né? Então, produzir um bom produto é interessante, sim, mas prestar o serviço também. Ganhar espaço, adquirir novos clientes, de que forma? Fazendo um marketing produtivo, vendendo o serviço que é o seu ramo de atividade. Monitora transações, monitora comércio, monitora cenários, faz um monitoramento da crise, mas faça algo ser executado, algo ser, né, algo acontecer para que a sua empresa possa alavancar, para que você possa mudar o cenário da empresa e não se preocupar com o cenário que está lá fora. E quando a gente pensa em chegar neste ponto, eu preciso observar como que está a questão dessa produção de serviço na minha empresa. O que eu produzo? A minha mão de obra é especializada? O produto que eu vendo ou que eu ofereço hoje, que eu coloco no mercado, né, ele tem uma aceitação, uma boa aceitação? Como que estão as minhas vendas, que é o que move a minha empresa, o que mantém, né, a minha saúde financeira, o meu marketing? Né? Como que eu vou mostrar para a minha clientela o meu tipo de serviço? É necessário que eu faça um marketing até arrojado. E deste marketing, eu tente, né, divulgar a minha empresa e fazer com que ela, né, atinja outros patamares. Então, gente, uma organização, uma empresa, né, ela está diretamente ligado a um software, a um sistema de informação. Todos os setores existentes dentro da empresa está ligado a um sistema de informação. Finanças, contabilidade, RH, né, todos os departamentos que existentes ali dentro, né, a parte administrativa. Então, é nesse sentido, né, que a gente deve pensar e no momento que a gente está estruturando um software, né, para que ele possa trabalhar dentro da minha empresa. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Querem colocar alguma observação? Ouvir um pouquinho vocês é legal também. Fiquem à vontade aí, pode falar. Alguém quer fazer alguma colocação aqui? Nenhuma? Tranquilo? Olha, peguem esse material, dá uma olhada nesse material, leiam esses dois materiais que eu deixei aqui em PDF, que é a sequência de slides e os fundamentos do sistema de informação. Assistam essas 3 aulas minhas aqui, junto com, se for necessário, assistir essa aula de hoje, que vai estar aqui logo abaixo do link. Tá?
e postem lá na plataforma caso tenha alguma dúvida, caso tenha, né, querem alguma colocação a mais aí. Tá bem? Olha, agradeço a presença de vocês. Desejo a todos aí, né, um bom final de semana. A gente possa descansar, né? A gente possa carregar as baterias aí para segunda-feira, né? E conduzir a semana aí com maestria. Tá bem? Pessoal, muito obrigado. Boa noite, tá? E até a próxima aula.